Boa tarde. Hoje vamos falar sobre proteção contratual e responsabilidade do fornecedor no Código de Defesa do Consumidor. Espero que gostem. Aplicação contratual do direito do consumidor. Os contratos nas relações de consumo. O Código de Proteção e Defesa do Consumidor foi bastante inovador na ordem jurídica pátria. Instituiu diversos institutos e técnicas para aplicação eficaz e condizente com a realidade negocial. Assim, o princípio da função social dos contratos, da boa-fé objetiva, do dever de cooperação entre as partes, da proibição das cláusulas abusivas, de conservação dos contratos e o direito de revisão possuem relevante papel na sistemática adotada. Assim, vemos que o direito do consumidor se preocupa com a relação contratual de modo incisivo, pois disciplina em um número considerável de dispositivos as regras fundamentais e básicas dos contratos na relação de consumo. O que é? Contrato é um acordo por escrito que duas ou mais pessoas fazem. Quando se faz o contrato, são relacionados os direitos e os deveres do fornecedor e do consumidor. As regras estabelecidas no contrato são chamadas cláusulas. Todo contrato deve ter letras em tamanho de fácil leitura, linguagem simples, as cláusulas que limitam os direitos do consumidor bem destacadas, contratos de adesão, que é aquele que o fornecedor entrega já pronto ao consumidor. O consumidor não tem possibilidade de discutir as cláusulas ou regras do contrato que foram redigidas pelo fornecedor. Tal contrato passa a existir a partir do momento em que o consumidor assina o formulário padronizado que lhe é apresentado pelo fornecedor. Cláusulas abusivas e proibidas. As cláusulas abusivas são aquelas que geram desavenças ou prejuízo para o consumidor, em benefício do fornecedor. Essas cláusulas são nulas. O consumidor pode requerer ao juiz que cancele essas cláusulas de contrato. Orientações: não assine o contrato que tiver cláusulas abusivas, como por exemplo, diminua a responsabilidade do fornecedor no caso de dano ao consumidor. Proíba um consumidor de devolver o produto ou receber o dinheiro de volta quando o produto ou o serviço não forem de boa qualidade. Estabeleçam obrigações para as outras pessoas além do fornecedor ou consumidor. O contrato é só entre o fornecedor e o consumidor. Coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. Obriguem somente o consumidor a apresentar prova no caso de um processo judicial. Proíbam o consumidor de recorrer diretamente à justiça sem antes recorrer ao fornecedor. Autorizem o fornecedor a alterar o preço. Permitam ao fornecedor modificar o contrato sem autorização do consumidor. Façam o consumidor perder as prestações já pagas, no caso de não obedecer ao contrato e quando já estiver prevista a retomada do produto. O que diz? De acordo com o artigo 20, o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuem o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir alternativamente e a sua escolha. Primeiro, a reexecutação dos serviços sem custo adicional e quando cabível. Segundo, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Terceiro, o abatimento proporcional do preço,
A reexecutação dos serviços poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados, por conta e risco do fornecedor. São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam às normas regulamentares de prestabilidade. Resumindo, ele explica que o fornecedor deve se responsabilizar pelas quaisquer defeitos que o seu produto possa ter, e também sobre uma publicidade enganosa. O prazo para reclamação. O prazo para você reclamar de problemas fáceis de se notar em produtos ou serviços é de 30 dias para produtos ou serviços não duráveis, por exemplo, alimentos, serviço de lavagem de roupa numa lavanderia, etc. 90 dias para produtos ou serviços duráveis, por exemplo, eletrodomésticos, reformas de uma casa, pintura de carro. Esses prazos são contados a partir do dia que você recebe o produto ou serviço terminou. Se o defeito for difícil de se notar, os prazos começam a ser contados em datas em que o problema apareceu. O nosso objetivo foi mostrar a que se resume as cláusulas mostradas no vídeo. É sempre muito importante prestarmos atenção quando formos fechar algum contrato, seja de uma compra simples a um contrato de trabalho, pois querendo ou não, todos os contratos são similares.